Conta essa história aí, brother. Aquela vez que São Paulo foi bombardeada. Vamos lá. São Paulo, onde estamos aqui agora, o local onde usamos como base para gravar esse podcast, já tomou bomba. Tomou bomba. Tomou bomba num momento específico na história. Por que, Alexandre Nick? Hoje eu quero falar de história do Brasil. Quero falar o classic de história do nosso país, porque é muito fundamental que a gente entenda onde que a gente veio, o que está acontecendo e tal. Que explica muitas mazelas da sociedade são explicadas lendo história. Vocês, o ouvinte já percebeu que eu tenho tentado falar isso há alguns anos, né? Acho que faz uns 2 ou 3 que a gente tem esse podcast, né? Isso daí. Aí, de repente, né? De qualquer forma, Alexandre Nick, o que eu quero falar com você é o que alguns chamam de guerra civil, alguns chamam de guerra paulista, mas mais conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932. Revolução Constitucionalista de 1932, Vitor? Sim, você acabou de repetir o que eu disse. Obrigado. E, bem, basicamente, né, aconteceu uma parada aqui no Brasil, onde São Paulo vai brigar com o governo federal. Por quê? Dinheiro, interesses. Interesses. A velha mídia. Fazendo a velha política. Ah, entendi. Aqui, ó. Só o acordo. Os acordos. É bom, né? É bom, acordo é bom. Vem, Alexandre. Hashtag velho politizado. Isso. É o meu novo personagem. É o velho politizado. É o velho superficial politizado. Beleza. Justamente. É sempre a mesma coisa. Eles não querem que a gente estude, Vitor. Beleza, entendi. O povo que estuda é o desinteressante para a elite. É bom. Vem, Alexandre. Muita gente não sabe, mas o Brasil, desde quando se tornou uma república, quando? 1922. 1889. Tô há 3 episódios falando 1922. Uma hora vai pegar. Isso daí. Em 1889, o Brasil teve um golpe republicano, onde os militares e outros grupos também, mas principalmente os militares, tiraram Dom Pedro II do poder e falaram: agora a república, acabou a monarquia. Desde então, o Brasil teve 2 presidentes militares. Lembra o nome de algum? Castelo Branco. Eu gosto da certeza. Não. Valdemar de Aquiles. O Valdemar de Aquiles. Misturou o calcanhar de Aquiles. Gostei. E o Procópio Ferreira. Foi o segundo. Entendi. Não. O Barbudinho, né? Não. O Dióculos aqui. Deodoro da Fonseca. Esse é famoso, cara. Primeiro presidente do Brasil. Por isso também. Militar. Primeiro a gente nunca esquece. O militar, 1889. E depois entrou o vice dele, porque ele vai sair do poder, que ele fala: democracia não é pra mim, meu negócio é mandar, que é o Saveiro. Floriano Peixoto. Também é rua. Muitas ruas. Floriano Peixoto, ele vai ser o segundo presidente do que a gente chama de República da Espada, tá ligado? República da Espada, por quê? É porque é um período onde 2 militares estavam no poder na presidência do Brasil. Depois que o começo da República Brasileira, tem 2 militares no poder, República da Espada. Beleza? Logo depois entra o primeiro presidente civil do Brasil, que é Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes é visto como uma transição, alguns já chamam de política do café com leite, né? Mas isso não importa. O que importa é que, a partir dali, a gente teve muitos anos do que alguns... Mas não era voto, né? Era voto. O Prudente de Moraes, esse foi no voto. Ele foi voto. Voto O popular? Deodoro não. Só que as condições pra votar que eram questionabilíssimas. Porque não era voto obrigatório? Como é que funcionava? Lembra daquele conceito que você vai lembrar? Vai voltar no tempo agora, hein? Tá. Voto de cabresto. Que é voto em que eu quiser ali? Voto de cabresto é tipo... Não, durante a República Velha... Calma, o que é voto de cabresto? Eu vou explicar. É que eu tenho que... Mas o que é voto? Fala. Durante a República Velha, que engloba a República da Espada e a República do Café com Leite, que os primeiros anos da República Brasileira, até Vargas, em 1930, de 1889, 1930, República Velha. Show? Entendeu, né? Esse período de República Velha, boa parte desse período se chama República do Café com Leite. Tá. O que é a República do Café com Leite? É um momento onde os cafeicultores do Brasil, sobretudo o da região sudeste, principalmente São Paulo, mas Minas Gerais também tinha uma relevância, o Sul um pouquinho, até de vez em quando rolou uns momentos, né? Mas principalmente São Paulo e Minas, focando em São Paulo, eles ficaram elegendo presidente deles mesmos.
tá ligado? E como que eles faziam isso, Vitor? Porque era voto já. Uhum. Mas como é que eles faziam isso, Vitor? Como é que sempre ganhava presidente daqui, de São Paulo, que está em São Paulo enquanto eu gravo isso? Por que isso acontecia? Porque eles usavam voto de cabresto. O que é isso? Eles eram cafeicultores, tinham muitas pessoas que trabalhavam nas suas fazendas e eles tinham eles obrigavam as pessoas que trabalhavam nas fazendas, entendeu? Uhum. A votarem no candidato que eles decidiam. Entendeu? É, o grande receio do pessoal que é contra o voto impresso também, né? Um dos grandes receios, né? Como assim? Ah, é porque vai cobrar, né? É cobrar, É o né? que eles Tipo chamam de assim, coronelismo. né? supomos que eu sou dono de uma grande loja de departamentos do Brasil E supondo que você é careca, assim, branco. e eu velho. quero, pô, que meus funcionários votem. É bom pra empresa, é bom pro Brasil. Traga o ticketzinho lá pra comprovar que a gente. É um grande. Continua aqui, esse continua. é um grande Medo. receio, né? Do voto impresso. Esse Isso, é que vão cobrar em acho quem que era você o votou. principal receio, né? É, o principal. E, de qualquer forma, o voto de cabresto foi o que manteve por, décadas o sudeste cafeicultor no poder do Brasil. Porque a gente tá falando de um presidente do Brasil sempre no mesmo lugar, pô. Tá ligado? Sempre daquela regiãozinha. Atendendo os interesses da galera dessa regiãozinha. O café, Alexandre, que nessa época, era um produto que era a única coisa que o Brasil se preocupou durante muito tempo na República Velha. E isso fez com que algumas profundas mazelas sociais se mantivessem, desde a escravidão, inclusive. E não só isso, né, cara, que outras partes fossem completamente negligenciadas, principalmente o Nordeste brasileiro. O Nordeste não tinha, por exemplo, né, não tinha representatividade nenhuma no governo federal, e isso fez com que o Nordeste criasse a sua própria regra, a sua própria forma de sobreviver. E aí vem aquele movimento conhecido como cangaço, entendeu? Que é um movimento onde, como não há uma solução estatal do governo para resolver os problemas sociais, grupos autônomos decidem resolver. Entendeu? Milícia do Sertão. É a milícia do sertão. É uma lógica parecida. Máfia do Sertão. É, enfim. A gente conversa. Esse é um outro papo. Ah, tá. Você queria continuar, né? Não, tudo bem. Mas enfim. A questão é. Eu tô falando isso tudo por O quê? voto de cabresto todo mundo entendeu. Show? Show. Alexandre Níquel. Mas Viu? aconteceu. Como é que vai chegar no bombardeio? Então, aconteceu uma coisa. Em 1930 se não me engano, 30 mesmo, acho que foi no mesmo ano isso. Em 1930, teve uma eleição. Uma eleição onde concorreram candidatos e o candidato que queria manter o que já estava, manter isso daí, era o Júlio Prestes, candidato cafeicultor de São Paulo, que inclusive era da Bucha, daquele episódio que a gente lançou. Esse cara, ele concorreu com quem? Getúlio Vargas. Que é gaúcho. Que é gaúcho. Essa é a informação. Getúlio Vargas e Júlio Prestes eram os principais candidatos. Torcer pro Grêmio, Getúlio. Obrigado. Aliás, o Grêmio é o time com mais presidentes do Brasil. Olha aí. E aí, de qualquer forma, obrigado, Nico. Eu também tô trazendo informação pro ouvinte. Não, é importante. E, de qualquer forma, houve a eleição. O argumento getulista dos defensores, né, e tudo mais teve corrupção, voto de cabresto. E por isso, Júlio Prestes ganhou. Entendeu? O argumento contrário foi uma eleição, brother. O cara ganhou. E aí, quem ganhou a eleição? Júlio Prestes. Só que Vargas, ele é o Vargas. Ele, quando quer alguma coisa, Alexandre, sai da frente. Porque o Vargas vai ter o que ele quer. Nem que seja tirar a própria vida, mas ele vai ter o que ele quer. Ele é o político mais importante da história do país, né? Isso é muito discutido. Quem é o concorrente? Muitos, cara. Tem muitos. O próprio Dom Pedro II é uma figura minimamente importante. O Lula também, né? O Lula é uma figura minimamente importante. Tem figuras. A gente teve também no Brasil. Porque tem umas figuras. É que o Getúlio ficou muito Esse é o tempo. ponto. Getúlio ficou realmente. Acho que foi uma parada de mudança de lei trabalhista, parada Sim, meio grande. A CLT foi em 1934, meio que próximo desse contexto aqui. Ele. Não. No mínimo é um top 3 figuras brasileiras da política, assim. Mínimo. Talvez até top 1. Talvez pra muitos top. Eu acho que é a pessoa mais importante. Sabe? Pro bem ou pro mal, né? Nem quero entrar nessa discussão. É só de importância. É o que eu sempre falo. Se você quiser entender o Brasil, você tem que entender Getúlio. Não tem como você entender uma coisa sem a outra. É fundamental, assim. Foram basicamente 20 anos dele no poder. Tipo, não tem como. Você, entendeu? Em momentos muito fundamentais ainda. Ia ser muito massa se tivesse podcast nessa época, né? Então, teve A Voz do Brasil, né, os programas de rádio que ele falava. Mas... Isso daí é um fenômeno interessantíssimo, cara. Que é o fenômeno que dizem que é o que colocou os
os fascistas no poder, que é o rádio chegando, cara. Porque antigamente, como é que você recebia uma informação de um presidente? Era um decreto, enfim, passavam, né? O que o presidente falou, o presidente fez. Agora não. Década de 30, o presidente falava contigo. Bom dia, trabalhador. Bom dia, brasileiro. Aí todo mundo, cara, o presidente tá falando. Eu tô ouvindo a voz do presidente. Ninguém sabia qual era a voz do presidente. Com Vargas, por conta da tecnologia, né? E a mesma coisa aconteceu nesses países também, fascistas e tal. Na Alemanha, Itália, que é a mídia de massas. Tá ligado? E muitos... Cara, eu vou forçar muito a barra, mas há quem estude e fale que é um fenômeno parecido com o fenômeno da internet hoje. Por que você tá forçando? Acho que tu tá forçando nem um pouco a barra. Não, é porque está acontecendo. Não, Nick, é porque uma coisa é o que eu falo de história. Isso não é mais história, entendeu? Isso é um paralelo, mas, assim, uma possibilidade. É que... é bem senso comum que, sei lá, o Twitter elegeu o Obama, né? Sim, não. Eu não tô falando que a internet não é importante. Eu tô falando que, aparentemente, existem grupos políticos que se apropriaram dessa mídia de massas, da internet, e isso daí é o novo rádio da década de 30. Entendeu? Não, sim, mas é porque, novamente, isso que eu tô falando tá rolando, tá sendo estudado, não é consensual, não tá num livro de história dele martelado. O que eu falei antes, sim. Tá bom. Entendeu? E de qualquer forma, né, cara, o Getúlio chegou e falou o seguinte: quer saber? Foda-se, Júlio Prestes. Eu vou virar presidente sim. Qual é, Getúlio? Mas você não pode, eleição. Foda-se a eleição. E ele pegou os cavalinhos dele, juntou uma galera e marchou, na época, pro Rio de Janeiro, né, que lá que ficava, e tomou e virou presidente, foda-se. Entendeu? O golpe. É o que alguns não, é o que a gente chama de Revolução de 1930. Que é o momento onde o Brasil, ele quebra a República do Café com Leite porque Vargas intervém e acaba com isso daí. Ele muda isso daí, entendeu? O cara chegou a cavalo. Chegou ele e todo mundo quer apoiar, porque muitas... É porque principalmente... Ele veio de onde? Veio do Rio Grande do Sul a cavalo? É longe. Eu não sei de onde que ele veio, cara. É uma tripa. Merecia, né? Nem porra. Chegasse aqui e não desce... Cara, uma vez eu fui de HB20 de Porto Alegre, de São Paulo a Porto Alegre. É cansado. É cansado. O cara fica... Quanto tempo? Moído. Menos de um dia. Eu fui... 18 horas, assim. Caralho. Direitinho. Eu e um desconhecido. O máximo que eu peguei foi Rio, São Paulo, e nunca mais eu quero. Não, Vitinho. Rio, São Paulo, na noite é muito. Tipo, 6 horas. Prefiro. Do que avião? Porque eu vou dormindo, né? Eu não consigo. Mas enfim. De qualquer forma, Alexandre, agora que eu introduzi o assunto, chegamos na Era Vargas. Perfeito? E o tema do episódio de hoje, o bombardeio a São Paulo, foi na Era Vargas. Demorou? Novamente, fica pro ouvinte aí a sugestão de que Vargas, ele é uma figura importante, goste dele ou não. Onde é que ficava o presidente quando ele ficava no Rio? Palácio do Catete. Lá no Rio, esqueci o local exatamente. Mas lá no Catete, né? Que é um bairro. E é muito por falar que ele suicidou e tal. Assim, um bagulho bem pesado. Assim. Mas eu tava falando antes do podcast, porque seria muito legal ter conversas mais íntimas, longas, registradas, né? Tipo, o cara, como tu falou, a figura política talvez, se não a mais importante, uma das três. E o que vai ter de registro é o bagulho filtrado já, da Voz do Brasil, de 30 cara ali vem cá, assessor. Eu vou te falar uma coisa, é a segunda vez que hoje eu cito o Mano Brown. O Brown falou uma vez, um bagulho que é verdade. Chega uma hora... Pilantra quando manso deixava a mina só. O cara falava sentação nada a ver. Agora faz chupeta em troca de pó. Não. Ratatatá. Não. O que ele falava? Ele falou uma vez uma parada que eu achei interessantíssima, que tipo assim, é que antigamente dava pra você viver de lenda, tá ligado? Tá entendendo? Entendi. Antigamente dava pra você viver de lenda sobre os Racionais. Não, todos eles foram presos. E eles lá na prisão mataram todo mundo, sabe? Sempre tem aquelas coisas assim. Hoje não dá mais. Viver de lenda, viver de mito sobre... Vargas, se tivesse uns podcasts, Vargas se pá, nem seria tão foda, assim. Foda e tão importante, entendeu? Então não sei, realmente não sei. Porque é aquela coisa escassez. Porque se você tiver muito material, meio que, ok, né? Mas se tiver pouco, essa escassez também tem um valor aí, entendeu? Mas pra viver de lenda hoje, só forçando o anonimato. Isso. Tipo aquele artista famosão lá que ninguém sabe quem é. Essas paradas, sabe? Banksy. Ou pro cara, sei lá, o cara não aparecer nunca no... Não tem rede social. Tem o cara do Sandman, o ator principal, ele não tem rede social. E isso é muito estranho. Cara, como, né? E isso gera
uma estranheza, entendeu? É muito... Que se bem trabalhada, ela tem um valor aí também, entendeu? Pra ficar marcado na história. Aquele comediante que namora todas as minas muito, tipo a Kim Kardashian, o Pete Davidson. Tô ligado, que ninguém gosta ele desse não cara, tem, né? Ele não tem. Entendeu? É. Tipo, E ele é tipo um dos caras que é muito hypado em vários ambientes e ele não tem Instagram, não tem nada. isso é estranho, cara. Entendeu? Mas é que aí é um caminho um pouco, o cara, sei lá, viveu aquilo, o cara tem uma depressão fodida, o cara tem, sei lá, e aí decidiu não ter mais, e não tem há muito tempo, me mantém e não tendo. Beleza. Caralho. Não acho zero ruim. E a lenda, e aí fica mais... Fica. Ganhar... Você não sabe o que ele gosta, o que ele acha. E aí isso tem um cara, acho que tão famoso assim, também num nível mega estrela, a galera começa a fazer coisas, né? Tipo, você tem muita conta de fã de foto dele. Enfim, o Getúlio... Mas gostaria de trocar ideia com essas pessoas. Fica o convite. Getúlio Vargas, se quiser participar do História pro Brother. Tabuleiro de Ouija? Essa galera do Tabuleiro de Ouija. Nós vamos lançar o Ouija Cast, inclusive. Imagina, velho. É um formato foda. Porra. O Ouija quer falar com figuras históricas. E né? eu sou sempre figura histórica. Eu sou o Getúlio. Eu sou a Madre Teresa. Fiz sim! Quero cristãos aqui. Muito bem, Alexandre. Ô, Viti, não deixa de dar o seu... Apertar no seu sininho. Se isso não for sexual, eu não sei mais o que é. Lentamente, Viti. Aperta no seu sininho. Que nojo. Comenta aí qual a figura cadáver tem que estar aqui no OuijaCast. Obrigado. Bem, Alexandre Níquel, enfim, né? Depois que o Vargas entrou no poder, ele gostou. Quem não gosta? O Varguinha, quando ele sentiu o sabor do poder, ele falou, caralho, sabor de bom pra caralho. E ele não largou o poder com tanta facilidade. O Brasil, ele teve uma constituição muito tempo antes, uma constituição nova, assim. Eu esqueci qual foi a anterior, mas o Brasil, se eu não me engano, com o início da República, eu não tenho certeza. Mas fazia um tempo que o Brasil não tinha uma nova Constituição. Igual o momento que a gente vive hoje, né? O momento que a gente vive hoje, a Constituição de 1988. 88? Achava que era 82. Não, será que 88 ou 89? Não lembro. Não. 80, quase 90. Não é 89. Que porque foi logo depois da ditadura com Ulisses Guimarães que ele falou. Grande Ulisses. Que ele falou, nós temos nojo e ódio da ditadura, e aí pautou... Tá no fundo do mar hoje. No Ulisses Guimarães. No fundo do mar? Tá no fundo do mar, o avião dele caiu no mar, né? Verdade. Tá bom, Nick, um pouco indelicado, mas tudo bem. Não. Bem, tudo bem. Eu demorei porque eu não pensei na morte, mas enfim. Beijo, Ulisses. Um beijo pro Ulisses. O Ouija Cash. E aí, o Ulisses Guimarães, ele é o cara que pautou a Constituição e já passou um tempo pra ter outra, né? Com a Revolução de 1930, também que já tava dando um tempo pra ter outra também. E o Vargas deu esse papo, vamos fazer uma Constituição. E aí todo mundo pensou, beleza, o Vargas vai chegar. E o Vargas, ele não tinha poder legislativo quando ele entrou, ele fechou tudo, porque ele falou botar ordem na casa. Né? A expressão clássica, né? E aí, quando ele falou botar ordem na casa... O que ele fazia antes de ser presidente? Ele era um político, né? Mas ele era político, eu esqueci exatamente, cara, mas ele foi deputado, ele foi um monte de coisa. Ele tinha uma carreira. Tinha uma carreira política, justamente. E aí, eu não sei se ele foi governador, acho que ele foi governador do Rio Grande do Sul, não tenho certeza. Depois eu confiro. De qualquer forma, o Vargas, ele ia... Diz ele que ia fazer uma nova Constituição. Isso foi em 1930. Um ano antes foi a crise de 29. E o café, que era o produto do Brasil ali, o Brasil era café. Tipo, chegou no momento que o Brasil produzia muito café, mais café do que a demanda mundial, pô. E é isso que, inclusive, diminuiu o preço. O próprio Getúlio, nesse contexto aqui, botou fogo em vários cafés, tá ligado? Porque tinha muito café. Aí tinha que diminuir. E aí, pra diminuir a quantidade de café pra não cair o preço, entendeu? Pro preço manter. De qualquer forma, o Vargas falou, vou fazer uma constituinte. Aí todo mundo, beleza? E aí passou um ano, passou 2 anos e nada. Vargas governando por decreto. Que é tipo assim, não, agora isso aqui é isso aqui que vai ter que ser feito. Não tinha um poder legislativo limitando ele, entendeu? Não tinha um equilíbrio de poderes, meio que ditador. Deixaram ele livre ali. E deram 10 pra ele. Exatamente. E aí isso fez com que a galera não gostasse. Né? Falar, pô, tem uma coisa errada. E é importante lembrar que nesse momento ele metia os interventores, que é meio que o cargo de governador não existiu mais, e existiu o cargo de interventor, que ele indicava. Tipo, o Vargas falava, o governador de São Paulo agora é ele, o interventor. O interventor do Rio Grande do Sul é ele. Democrático. Cara entendeu? Democrático. Pois é, e aí o argumento, pô, Vargas, que porra é essa? Ele, não, eu tô organizando porque eu vou fazer uma constituinte, e aí vai voltar ao normal. Aí todo mundo, porra, Vargas, mas cadê? 2 anos e até agora nada. E ele falou, eu vou fazer assim, relaxa. E aí, São Paulo, insatisfeito porque o café
no mundo tava parando de vender, ninguém tava comprando café brasileiro, por causa da crise de 29. Puto com os interventores paulistas. Pô, tinha várias manifestações contra os que o Vargas mandava aqui em São Paulo, né? E eram muitos militares, que ele botava como interventor também. Muito tenente e tal. Essa galera chegou e falou assim, brother, na moral, não dá mais. Eles vão se unir. Eles vão tentar, inclusive, né, uma parada interessante, eles vão tentar, inclusive, juntar pessoas de outros estados pra apoiá-los. E até vai ter, tipo assim, Mato Grosso do Sul vai falar, eu não apoio sim, eu não apoio mais ou menos. O Rio Grande do Sul promete apoiar, mas na hora de envia a tropa pro Vargas. Fudeu com os caras. Vai apoiar, vamos. Chegou lá, os caras... Não, falei quem? Faltou entender, né? Mas o Vargas, de qualquer forma, né, cara? Eu acho que é importante lembrar, é que ele foi a primeira vez que o Brasil teve alguém quebrando o status quo. O Brasil republicano, no caso. Tipo, a República do Café com Leite estava há muito tempo rolando e aquele papo de corrupção era muito claro. Todo mundo sabia, ele era muito corrupto. Ele veio pra mudar isso daí, arrumar as coisas, parar a corrupção. Sabe? O papo do Vargas foi esse. E quando ele começou a fazer esse papo de parar a corrupção e tudo mais, no começo aceitaram, mas passou um tempo e, brother, adianta a vida. E é isso que vai iniciar a Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas vão falar, eu não aguento mais esperar. Vai acontecer o seguinte, Alexandre Níquel, vai ter no dia 23 de maio de 1932 vão começar algumas manifestações contra o interventor, contra o próprio governo federal, aqui em São Paulo. Nesse dia que eu falei, vai ter uma multidão marchando pelo centro de São Paulo e as forças policiais do Vargas vão arregaçar o brother, filho. Vão arregaçar ali, os caras vão meter porrada nos manifestantes e, inclusive, 4 jovens morrem. 4. Os jovens que morreram se chamavam Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E foi muito triste, né? Foi uma parada que, pô, o Brasil todo ficou tipo, cara, os moleques jovens estão morrendo. E aí o movimento continuou, as manifestações não pararam nos próximos dias com o slogan MMDC, que é a inicial de todos esses moleques. Até teve um chamado Alvarenga, que também morreu, mas aparentemente acharam que pro brand não ia ser bom. E aí alguns historiadores defendem que... Alvarenga. Boy Band é 4. Isso, justamente, Que aí falaram que, tipo, MMDCA é muita coisa pra demorar. E aí dizem que o Alvarenga deveria ter entrado, mas não entrou, assim, enfim. Mas o que entrou foi MMDC. Aí MMDC, todo mundo, né, sempre falando, criticando e tudo mais. E o governo olhou pra tudo isso e falou, não, beleza, a gente vai ter que impedir essas manifestações, não dá. E todo mundo olhando pro Vargas, e aí, Vargas, vai fazer uma constituinte? Não, ele, vou fazer, para com isso, para me encher o saco. O Vargas tava na vibe, na volta eu compro, tá ligado? Aquela vibe de, não, depois eu vejo esse negócio aí. E porque todo mundo perguntava, cadê a constituinte? E ele, não, depois eu vejo. Cadê a Constituição? Não, depois eu vejo. E demorou pra caralho, assim. Porque a Constituição não nasce da noite pro dia, tem que convocar uma Assembleia Constituinte, membros e grupos têm que se unir e conversar, e aí depois começa a vigorar a Constituição. E tu sabe como é que se faz uma Constituição nova? Então, tem que ter... Tem que ter esse... Por exemplo, se o nosso próximo presidente, ou esse presidente atual, falar, pô, quero... Ele precisa de ser referendado. Tem gente que fala, ok, vai lá. E aí vai passar por... Câmara, vai passar por um montão de coisa, pode ser plebiscito. Existe um caminho previsto para uma troca de Constituição? Existe. É um argumento que, se eu não me engano, o PT tentou implementar na campanha passada. Vamos entrar e vamos meter uma Constituição nova, sabe? E não rolou, né? Porque o PT perdeu, mas, se eu não me engano, foi, acho que, tenho quase certeza, em 2018, né? Quando o PT concorreu, a ideia era essa. E aí agora não sei, não tá tendo mais esse papo. Mas tem esse papo com certeza. Mas pode ser de outras formas, né? Nessa época já era a promessa do começo. Já era a promessa no início quando o Vargas entrou. E aí agora, em 1932, nada ainda. Polícia federal, né? Reprimindo manifestantes, jovens morrendo, os paulistas se fudendo, não gostando dos interventores, pode falar, quer saber? Cansei. Vamos nos unir e vamos tirar o Vargas do poder. Esse era o plano dos paulistas. Ou nós vamos obrigar a ter uma Constituição, Revolução Constitucionalista, ou vamos tirar o Vargas do poder, ou até, e isso nunca foi consenso entre os historiadores, importante, ou até vamos separar São Paulo do resto do país. Nunca foi provado,
Porque, tipo assim, as tropas getulistas e o próprio Getúlio e tal, eles falavam muito isso. Uhum. Os paulistas querem separar, pô. Tá ligado? Uhum. E aí meio que parecia que era meio que fake news. Mas Os caras só queriam... se pá não era verdade. Se pá não era os caras separar. Mas ao mesmo tempo, o Vargas foi o cara que impediu aquela hegemonia de cafeicultores paulistas por décadas. Uhum. Então, tipo assim, mano, você quer voltar pro poder, porque eu tô ligado, cala tua boquinha, tá ligado? Uhum. Então não foi preto no branco como tá parecendo, não. De qualquer forma, no Mato Grosso do Sul, eles chegaram a fazer um estado independente, um grupo, que é o estado de Maracaju. Olha aí, durante esse conflito. Bom. E falaram, Maracaju é um bom nome, né? E falaram, apoiamos São Paulo. São Paulo teve apoio de Maracaju, que é o Mato Grosso do Sul, né, atualmente. Alistaram-se 200 mil pessoas aqui em São Paulo. Gente pra caralho. E 60 mil pegaram em armas e foram pro combate. Pô, É gente pra caralho. É uma guerra. Exatamente, é uma guerra. Uma guerra civil, no mínimo, né? Em Minas Gerais, o ex-presidente, que era mineiro, Arthur Bernardes, presidente anterior, ele apoiou, mas aí ele foi exilado. Porque o Vargas, né, de papinho. Então ele tá doido, então vai pra outro cara do caralho. Ele foi exilado, foi mandado pra longe. E São Paulo, como eu falei, contou, tipo, o interventor do Rio Grande do Sul falou, não, tamo junto, vamos lá. E aí quando ele mandou tropa, era tropa pro Getúlio. Ha! E os soldados foram ensaiar a ficar assim, pois é. De qualquer forma, Alexandre Níquel, sozinhos e isolados, os paulistas falaram, a gente encara assim mesmo. Nós é paulista, meu, aqui na Moca, meu. Eles se encontraram na Moca. E aí eles falaram, nós vamos enfrentar o cara, nós vamos enfrentar Getúlio, e começaram a lutar. Eles tinham alguns frontes, vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas uma coisa interessante é que rolaram umas campanhas de juntar dinheiro pro exército constitucionalista, que era assim que o exército se autodenominava. E as campanhas eram de doação de joias e de tudo que fosse útil para comprar artigos militares. E várias pessoas doaram joias e tal, e até ouro. Tinha uma campanha Ouro para São Paulo, onde os cidadãos foram incentivados a pegar suas alianças e darem para o exército constitucionalista. De jeito nenhum. Como assim, de jeito nenhum? Eu não dava minha aliança se eu tivesse. Você nem tem, você já não quer dar, né? Já. Entendi. Propriedade privada. O que faria você pegar e tipo assim, qual conflito interno você, tipo assim, vou apoiar o governo, vou apoiar os rebeldes? Cara, pegar na arma acho muito difícil. É muito difícil, né? É difícil. Mas doar umas alianças. Eu acho que pegar em armas, acho que só se fosse um lance de invasão, se tivesse aquela approach, se eu fosse um afegão e os caras mandaram um drone no aniversário da minha prima, aí eu, viajar, eu vou logo menos, eu tô no shopping de vocês explodindo cinema, pra ficar elas por elas. Mas assim... Eu acho muito foda como você acabou de defender o terrorismo. muito calmamente, uma linha de raciocínio muito clara, assim, na sua cabeça. Botou o drone pra matar. Não, tô dizendo. Aí é pessoal. Pessoal, vou estar lá. Não, gente, a gente é contra o terrorismo. Vou estar lá vendo o novo do Monstros S.A. que eles vão lançar. Cara de parcar. Calorão, tô de parcar fechado. Sobretudo foda. O cara janta no cinema, aí a luz apagada, tu vê que só tem uma luzinha vermelha. Senhor, tem que desligar o celular. Não é celular, não. Eu não vou tentar atrapalhar vocês. No, thank you. Que coisa horrorosa de se falar. Ia sentar do lado de quem faz barulho. Entendi. Bem do ladinho. Pode continuar trabalhando. Pode continuar chutando a cadeira. Fica. Essa sua defesa ao terrorismo eu não esperava. Mas enfim. O drone foi lá e explodiu Angra. Não ia ficar louco? Não, Angra é foda. Não, Japuíba sim, Japuíba fica louco. O bairro de Angra. Teus amigos lá. Não, concordo. Eu não tô falando que você tá errado, não. Só foi surpresa. Só foi uma surpresa pra mim. Não tô falando que você tá errado, não. Mas enfim, Alexandre. A guerra paulista, a Revolução Constitucionalista, ela teve principalmente os conflitos entre os principais 40 mil paulistas versus 100 mil do governo federal. O fronte principal. Então era uma desvantagem gigantesca para os paulistas.
tá ligado? Os caras vencerem era muito difícil. E é justamente nesse contexto, né? A ideia deles é, basicamente, né, cara, resumir assim, eles queriam passar pelo Vale do Paraíba, você não deve conhecer, né, mas fica indo pro Rio de Janeiro por baixo, assim. De São Paulo pro Rio, você passa por Bananal, por Queluz, chega em Barra Mansa ali, onde eu fiz faculdade, e aí tu chega no Rio de Janeiro pro Rio. Sarará do Norte, é. E, entendeu? A ideia era esse caminho e eles achavam que eles teriam apoio, né, dos estados, mas não tiveram apoio de ninguém. Então, isso, a gente tá em 1932. 32. As armas ainda eram... Tinha arma de fogo. Não, sei que tinha armas de fogo, mas elas ainda já eram automáticas? Ou eram aquelas armas de... Eu não sei te dizer, mas acho que sim, né? Porque é o contexto fascista, já umas arminhas legais. É uma arma foda, com certeza. Os tanques irados já. Já. Com certeza já era um lance... Já tinha passado pela Primeira Guerra, né, cara? E já tava prestes à Segunda. Então era próximo... Era um equipamento parecido com o equipamento da Segunda Guerra Mundial. Aqui já tem umas armas parecido. Sim, já. Dá pra regaçar um shopping, assim. Dá. Bem, Alexandre Níquel, a ideia era essa, esse era o plano deles, mas eles nem conseguiram sair de São Paulo. Tá ligado? Eles não conseguiram sair. Eles vão marchar até o Rio e ficaram só em São Paulo, não deu. Porque as tropas... Porque foram alguns meses de conflito. E esses meses não conseguiram. Não tinha Uber, tá todo mundo pedindo. Isso, justamente. Pô, tá caro, não tá vindo, né? Bem, de qualquer forma, né, cara, uma coisa curiosa é que... E aí é mais em tom de curiosidade, porque há discussões, né? Mas o Santos Dumont, ele vai ficar muito triste e ele se suicida em julho de 32 por conta dessa revolução. Porque ele vai ver tropas federalistas e tropas constitucionalistas, né, os dois lados, bombardeando as cidades. Entendeu? De aviãozinho, daí ficou cheio. De aviãozinho, justamente. E aí ele fala, pô, eu que inventei essa merda. É porque tem uns livros espíritas e tal, assim, que... esqueci o nome, Ícaro alguma coisa, o nome do livro. Que, né, de acordo, né, com o espiritismo, de acordo com essa pessoa que escreveu, foi o Santos Dumont mesmo que escreveu, usando ela como médium e tal. Convidado por o Ijacast. É verdade. Aí. É verdade. Como é que foi o avião? Eu vi os pássaros. Mas enfim, tem esse lance aí com certeza. Santos Dumont devia ser um cara... Eu te falei, né, que eu fui na casa dele lá. Em Petrópolis, também já fui. Legal. Foda, Petrópolis é muito maneiro, vale muito a pena ir. Aquela discussão fodida, se ele inventou avião, não inventou avião. Dos irmãos Wright. Isso vale um episódio, né? Todo mundo pede pra fazer, inclusive. Dos avião? Sobre, tipo assim, quem fez avião? Irmãos Wright? Só se a gente ficar falando o tempo todo de Top Gun. Daí eu pilho. Tá bom. Daí eu pilho. Sabe o avião da cena final do Top Gun? Eu não assisti Top Gun. Ouvinte, por favor, ouvinte, assistam Top Gun Maverick, o último. Né? Assistam. Quem já assistiu, fala aí nos comentários se não é o melhor filme dos últimos anos, ouvinte. Que isso, cara? Estou falando de entretenimento, não estou falando de criatividade, um negócio novo. Filmão. Entretenimento. Divertidão. E isso é o que quem tá falando isso são números. Não sou eu, é números. Entendi. Olha os números do Top Gun. Entendi, perfeito. Bem, Alexandre, voltando, ignorando completamente o que você disse, né? É importante dar começar com essa frase. O avião da cena final é do Tom Cruise. Vai. Entendi. Dele mesmo? É. Que maneiro. Eu sei que ele realmente é o cara que pilotou, né? Não foi tipo dublê e tal. Mas ele pilota, tipo, ele também faz aqueles bagulho de Esquadrilha da Fumaça. Eu vi isso daí. Nos avião velho, que não tem nada é só cordinha e de 1930, assim, sabe? Caralho. Eu pensei que fosse só nos mais modernos. Não, assim. É que tá, o avião na cena final é dele. E é velhão. Não tem nada eletrônico. É só cabo. Pra quê, né, cara? É o famoso pra quê. Mas irado. O pra quê, mas junto do porquê não. É verdade. Bem observado. Bem, Alexandre Níquel, nós teremos 3 grandes frontes de batalha dos paulistas. Primeiro, o Vale do Paraíba, que eu falei, perto de Bananal e tudo mais. O Sul Paulista e o Leste Paulista. Essas regiões ali vão ser onde as tropas federais vão estar macetando os paulistas. As fronteiras estão fechadas e não conseguia chegar alimento. Então era uma questão de tempo, né? O sufocamento foi a estratégia que Vargas e os federalistas estavam defendendo, tá ligado? Tipo, vamos fazer os caras se cansar, basicamente. Muitos engenheiros daqui de São Paulo, da Escola Politécnica, começaram a tentar fazer suas próprias armas. São Paulo tentou se virar com o que tinha, por isso as campanhas do ouro, as campanhas do não sei o que e tudo mais, mas aparentemente não rolava. Eles até compraram, uma coisa interessante, né? Armamento dos Estados Unidos para os paulistas, mas a Marinha Brasileira o interceptou. Não deram mole, tá ligado? E os paulistas foram cada vez mais sufocados. Em setembro,
de 1932. O cenário era horrível para São Paulo já. São Paulo já estava bem esmilinguido. E aí aconteceu que o cerco isolou completamente os caras e eles falaram: não vai dar. Se pá, assim, né? Pra que a gente começou, né, cara? Por que o Jorge deu essa ideia? Péssima ideia. E aí eles começaram a decidir, tipo assim, putz, vamos ver o que vamos fazer, vamos trocar uma ideia, vamos tentar diminuir aí a represália que o governo vai fazer com a galera. E o governo tinha bloqueado o Porto de Santos, assim, não tinha como os caras vencer, tipo, louco, completamente louco, não tinha como. E o governo, surpreendentemente, até que foi de boa, assim. Surpreendentemente, o governo do Vargas não massacrou São Paulo, como foi o medo de muito paulista nessa época. Uma coisa interessante é que no dia 2 de outubro de 1932, assinou a rendição. A Revolução Constitucionalista acaba ali. E né, uma coisa que é interessante é que São Paulo perdeu. A gente falou dos bombardeios? Sim, o Santos Dumont. Ah, tá. O Vargas bombardeou São Paulo. É só isso mesmo. Eu não tava prestando atenção. Não, é que acho que a palavra bombardeio foi muito suave. Entendi. Porque o episódio todo é sobre bombardeio. Não, é só isso é pra fazer é chegar na sala de aula e gritar: São Paulo foi bombardeada, entendeu? Funcionou comigo. Pois é, né? Eu só senti falta de mais bombas. Onde é que foi bom? Tipo assim, explodiu muita coisa? Explodiu umas coisas em São Paulo. Eu não sei exatamente o local, além de que foi aqui em São Paulo. Mas foi aviões do que o Vargas mandou. E ele bombardeou aqui uma região e matou uma galera, tá? Se eu não me engano, foi tipo 1.000 e poucos paulistas que morreram. No front mesmo, assim, morrendo. E uma coisa curiosa é que, pô, você sabe, né, cara, que São Paulo meio que trata essa Revolução Constitucionalista como se tivesse ganhado, pô. Parece os confederalistas do Sul. Sinceramente, nem sei disso aí. Nunca ouvi falar dessa porra. Tem o feriado. A gente falou em um podcast, tu já mencionou isso aqui em alguns podcasts, mas é a única vez que eu ouvi falar. Acho que é feriado aqui, pô. Pois é, eu não noto. Não, tem gente que defende aquela coisa, os constitucionalistas e tal, e não rolou. É a mesma parada do Rio Grande do Sul, então. E a mesma parada também, Rio Grande do Sul, lá com Farroupilha, e com o sul dos Estados Unidos, né, que perderam a Guerra Civil, mas tem lá a semana, o mês inteiro constitucional dos confederados, tá ligado? Mano, você perdeu. Medalha de participação. É, tipo isso, basicamente, assim, honra ao mérito, tá escrito na medalha, só isso. De qualquer forma, eles não perderam completamente, eles puderam escolher o governador do próprio estado. Uma vitória pros paulistas. Foi até surpreendente, assim. O Vargas não quis acabar com os caras. Porque o café é importante, tá ligado? Pra economia brasileira, né? Eles também podiam considerar, de certa forma, uma autonomia maior pra venda do café. Então eles podiam escolher melhor o preço e tal. Ganhar uma autonomia, tá ligado? E nesse mesmo contexto é quando a industrialização aqui em São Paulo começou a rolar. Então, assim, São Paulo perdeu. Mas a represália aparentemente foi até positiva, assim. Até que se deram bem, assim. E conquistou algumas coisas. Conquistou algumas coisas. O argumento de muitos é que Vargas falou: eu preciso do apoio desses caras. Tá ligado? Não tem nada que tu vá... Assim, além do controle, né? Não tem nada que ele ia ganhar sufocando a parada e... sei lá, extorquindo o troço pra caralho, tendo mega controle. Exatamente, E no mesmo ano, Vargas chamou a Assembleia Constituinte. E ele deve ter apagado uns líderes ali também, que já tava ligado. Uma galerinha realmente morreu, foi exilada em Portugal, mas a maioria da população... tipo, deixa geral, esses 150 que estão nessa lista, passa pra cá. Justamente. A Constituinte foi convocada. Pela primeira vez, membros das camadas mais pobres entraram na Constituinte. Não foi só uma elite latifundiária. Aí você teve pessoas de sindicatos, líderes sindicais participando. E aí vai vir a Constituição de 34, que inclusive bota a mulher pra votar pela primeira vez. Que a gente não podia. E essa Constituição é importante pra história do Brasil, assim, muito importante, que tem direito trabalhista, tem, enfim, várias coisas fundamentais. Direito à escola, tem transporte, escola. Eu não lembro exatamente quais, né, como é que são bonitinho, mas tem um avanço social, considerável nessa Constituição. Mas, Alexandre Níquel, uma coisa é, você, caminhando pro fim desse episódio, você já foi humilhado na sua vida? Como você lida com a humilhação? Violência, eu acho, né? Não, o instinto, eu acho. Agressividade, eu acho que isso é devolver. Eu acho que esse é o instinto de todo mundo.
Entendi. Não é? Não é o teu? Não é, o exemplo do shopping dos Estados Unidos provou, né? Que você é violência, sua resposta. Ficou Não, claro. que eu acho que a humilhação, assim, primeiro eu acho que tu deve ficar triste, chateado, Uhum. e depois humilhar muito a outra pessoa. Acho que esse é a violência. Tá, mas como é que você lida? Acho que é esse o processo. Entendi, perfeito. De qualquer forma... Mas assim, eu tô tentando lembrar o dia que eu fui humilhado. alguma coisa assim que você se sentiu humilhado, assim. Eu tive uma relação de trabalho na qual eu me senti muito... Desprezado Teve 2 na vida Hum. que eu não esqueço, assim. Uma, inclusive, eu me arrependi de não ter agredido a pessoa. Interessante. Pode desenvolver ou não pode? Legalmente. Não, legalmente pode, mas assim, foi Perfeito. uma relação de trabalho e uma resposta meio autoritária, e não era um trabalho que eu precisava, e eu senti que... Tu devia ter dado um socão. Depois eu pensei, pô, podia ter dado um socão e cara, foda-se. Não. Porque merecia, assim, Uhum. sabe? Não que seja o correto, mas acho que teria me feito bem, talvez. E a outra não tinha como, assim, não tinha muito o que fazer. Só eu acho que eu fui frio o suficiente e ignorei. Enfim. Vida que segue. É. Perfeito. São Paulo nega, né? São Paulo finge que nunca foi humilhado. Uhum. São Paulo, né, enfim, tem feriado, nome de rua. Mas tu acha que isso é festa. obrigação? Perder do game. Pô, mano, os caras se renderam, né? Não acho que perder a guerra é humilhação. Não, mas se render, tu não acha que... Não, tô perguntando. Eu acho que não, cara. Melhor do que morrer. Sim, ser humilhado é melhor que morrer. Mas eu não acho que é uma humilhação. Ué, começou uma guerra, matou, pegou em armas, foi matar os caras, perderam, voltaram e se arrependeram? Não deu. Eu acho que é tipo as lutas de MMA. Eu acho que Não. bater não é humilhação. Não, também não acho. É, pra mim é a mesma coisa. Beleza. É melhor do que quebrar o braço, entendeu? É porque os dois lados não iniciaram... os dois lados do MMA começaram a briga. Aqui foi só São Paulo. Imagina alguém começar num socão do nada e alguém ia perder a porrada. É isso que aconteceu. Entendeu? Foi uma pessoa que chegou no MMA do nada. Tipo... Não marcou a luta e já me deu... Isso, o maluco do Masvidal, lembra o cara que zoou o Masvidal? Que agora é campeão. Que agora é campeão, ganhou do Usman. Esse cara que falou merda do Masvidal, e o Masvidal chegou lá, deu 3 socão nele rapidão. E, entendeu? Isso é meio humilhação. Porque o cara veio e se fodeu. É isso. De qualquer forma, São Paulo tá cagando. São Paulo tem estátua, tem tudo sobre essa revolução constitucionalista. E São Paulo tem uma coisa interessante que a Faculdade Getúlio Vargas, a FGV aqui em São Paulo, ela fica na rua 9 de julho, que é o dia que comemora. Simbólico. De qualquer forma, Alexandre Níquel, nós temos alguns números aqui. Atualmente tem um mausoléu do obelisco do Ibirapuera. Quem vai no Ibira, né, meu? Tá lá, né? E você consegue ver que tem as cinzas de 703 ex-combatentes lá dentro. Mórbido pra caralho. Não sabia. Pois é. Amo o Ibirapuera. É bem legal, com certeza. Além daqueles MMDC, né? Os moleques também estão lá, as cinzas. Todo mundo lá dentro. Ainda que o número de baixas do governo provisório não seja divulgado, a gente não sabe quantos morreram exatamente, mas provavelmente em torno de 1.000 a 2.000 pessoas morreram no conflito do lado do coisa. Foi uma guerra civil que matou milhares de pessoas. É, gente, com certeza. E aí, cara, o que você achou? Você tá preparado para um concurso público? Porque isso aqui é o clássico do concurso. Não tô preparado, não. Acho que eu assimilei uns 40%. 40%? As que falou de bombardeio, eu fiquei, eita. As do avião, fiquei imaginando o avião. O primo especial. Gostei de ficar conversando sobre a Constituição, fiquei imaginando como é que eu faria a minha. Foi útil. Entendi. E você, ouvinte? Como você faria a sua Constituição? Quem participaria do OuijaCast? Deixa aí nos comentários. Várias coisas pra falar. Então é isso, Alexandre Níquel. Essa é a história daquela vez que São Paulo foi bombardeada. Tchau. Valeu.